Atualmente, nos deparamos com um acontecimento de proporções catastróficas, que tem o Iraque como epicentro, uma região abundante em história e legado cultural. Esta cultura foi arrasada por um cataclismo sem precedentes, cujas consequências são de uma magnitude inimaginável. Cidades inteiras estão imersas em caos e desespero, vítimas não apenas de uma tragédia, mas sim de uma verdadeira tempestade, cuja intensidade dos ventos e das chuvas torrenciais é incomparável. Neste contexto, testemunhamos não apenas um evento terrível que ocorreu nesta terra ancestral, mas sim o furor de uma força da natureza que deixou sua marca indelével. Seu impacto se estende por uma trilha de destruição e desolação, transformando regiões outrora florescentes em terras devastadas, cobertas por escombros e ruínas. É interessante notar que nas escrituras sagradas, como a Bíblia, encontramos referências a terras férteis ao redor de Nara, também conhecida como a Antiga Suméria. No livro de Gênesis, capítulo 10, versículo 10, menciona-se a grandiosidade de Babilônia, ecoando a riqueza e a importância histórica dessas regiões há muito tempo atrás. A cidade situada na área que mais tarde se tornaria Nara, e o início de seu reino estava em Babel, Ereque, Acad e Calne, na terra de Sinar, no Iraque. Uma sequência de 2 fenômenos meteorológicos abalou a serenidade de uma região que já enfrentava dificuldades com a seca, trazendo consigo fortes chuvas, tempestades e inundações intensas. Esses eventos súbitos mergulharam a cidade no caos e na devastação. As palavras do profeta Isaías, do capítulo 43, versículo 2, ecoam em nossas mentes em momentos como este. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. No entanto, em Narf, a magnitude das inundações ultrapassou qualquer medida de segurança e proteção. Tornou-se difícil não questionar a ocorrência de um evento de dissolução tão raro após o outro. Num ano excepcionalmente seco, a espera por uma violenta tempestade se transforma em realidade em uma região que não via chuvas tão intensas há muito tempo. As casas são atingidas com uma ferocidade inesperada, enquanto a infraestrutura é devastada e veículos ficam submersos em água turva. A tragédia se intensifica com a perda de vidas humanas, deixando famílias inteiras despedaçadas e comunidades mergulhadas em luto. O cenário é de desolação, com casas destruídas e ruas transformadas em rios turbulentos. A luta contra a natureza se revela em toda a sua crueza, forçando-nos a encarar as consequências de decisões de construção imprudentes. A falta de planejamento urbano deixa a população local vulnerável à fúria das águas, enquanto habitações mal posicionadas se tornam ilhas isoladas em meio ao caos aquático. Neste desastre, a negligência se une à imprevisibilidade dos eventos naturais, revelando como 2 principais catalisadores contribuíram para esta tragédia de proporções épicas. As ruas se transformam em torrentes furiosas de água, destruindo tudo em seu caminho e deixando um rastro de destruição que será difícil de superar. Destaco a urgência de abordar as causas fundamentais deste desastre, pois o impacto humano é profundamente sentido e comovente. Mais de 150 famílias agora enfrentam a dura realidade de perdas materiais devastadoras. Suas casas, outrora seguras, encontram-se agora submersas sob o peso das águas, e seus pertences se tornaram vítimas de uma inundação implacável. Os veículos são arrastados impiedosamente pelas correntezas, obstruindo as principais estradas e simbolizando a interrupção caótica que afetou o dia a dia das pessoas e comunidades. Eu estou no Rio Jordão e sei que a imagem que você está vendo talvez está diferente daquela que muitas pessoas imaginam do Rio Jordão. Quem sabe muitos que vieram a Israel
conheceram o Rio Jordão num outro ponto, mais limpo, mais bonito, mais turístico, no chamado Yardenit. Mas o ponto onde Jesus foi batizado, o ponto onde Josué cruzou com o povo de Israel, foi aqui embaixo, no deserto da Judéia. À minha direita, lá acima, está a cidade de Jericó. Hoje você tem o rio, num volume muito menor do que era nos tempos da Bíblia Sagrada, e do outro lado você tem a Jordânia. Só para você ter uma noção, nos tempos de Josué, a água do rio chegava pelo menos a mais uns 2 metros acima de onde eu estou. Ele era um rio volumoso, por isso Deus teve que fazer um milagre através de Josué, de abrir as águas do Rio Jordão para que o povo pudesse atravessar e chegar a Canaã. E sabe por que eu trago todas essas informações? Para tornar a Bíblia cada vez mais clara para você, do ponto de vista histórico, contextual, geográfico e também na origem do texto. E você quer saber mais detalhes como estes? Quer saber algo além de meras curiosidades, mas sim o sentido exato do texto bíblico? Então faça o meu curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. Eu vou deixar aqui o link onde você pode se inscrever e, além de conhecer a Bíblia de uma maneira muito profunda, você estará ajudando ao Museu de Arqueologia Bíblica do NASP. O que você está esperando? Faça hoje mesmo a sua inscrição. Essa experiência nos lembra a narrativa do dilúvio de Noé, um relato bíblico rico em simbolismo e significado que transcende o tempo e ressoa na história da humanidade. Nos textos sagrados do livro de Gênesis, somos imersos na história do dilúvio, desde o capítulo 6, versículo Enos-Nia, até o capítulo 9, versículo 19. Essa narrativa destaca o notável papel desempenhado por Noé, um homem virtuoso e patriarca que se mantém como um farol de justiça em meio a uma era corrupta. Noé, em sua qualidade de patriarca virtuoso, é reconhecido por sua impecável misericórdia e compaixão. Num mundo onde a integridade muitas vezes é desafiada e a corrupção cresce, Noé se destaca como uma figura exemplar. Ele encontrou graça aos olhos do Senhor. Sua virtude e devoção marcaram a escolha divina, tornando-o um sobrevivente designado para enfrentar o iminente dilúvio, como a manifestação da graça de Deus. Guiado por sua fé, Noé é alertado por Deus sobre a catástrofe iminente e é oferecida a oportunidade de salvação para ele e sua família. Essa promessa divina de resgate, baseada na justiça de Noé, ilustra a conexão entre a devoção pessoal e a intervenção divina nas adversidades. Ele é encarregado de construir uma arca, uma tarefa monumental que exigirá sua determinação e fé. Noé reúne representantes de todas as espécies animais, mostrando a confiança divina nele para preservar a vida durante o dilúvio vindouro. A construção da arca não foi apenas um ato de obediência, mas também um símbolo tangível de esperança e sobrevivência. Sua magnitude representa a divina providência, assegurando a continuidade da preservação da vida e da diversidade de reprodução durante e após o dilúvio iminente. Este ciclo é uma repetição da mesma história que a tempestade desencadeia: ventos cortantes, chuvas intensas e, por vezes, até raios e tornados, transformando o ambiente em uma massa densa e escura. Os redemoinhos da tempestade derrubam árvores, causam danos materiais e colocam em risco a segurança humana. As consequências dessas tempestades podem ser devastadoras, destruindo casas, serviços e sistemas elétricos, deixando os residentes de Nara diante de uma ameaça mortal. Eles têm que buscar métodos rápidos para proteger a si mesmos e aos seus entes queridos do poder da tempestade. Durante a noite em Nara, o guarda-chuva da tempestade se transforma em uma bola de luz intermitente, com flashes elétricos que iluminam o quão impressionante e aterrorizante esses fenômenos naturais podem ser. Este espetáculo é apenas um prelúdio de uma enorme força que está prestes a desencadear sua fúria. A tempestade irrompe, exibindo sua fúria através de uma sinfonia de trovões que ecoam por todos os cantos do espaço. Seus rugidos ressoam como guardiões furiosos,
varrendo cada pedaço da cidade com uma energia implacável. Cada objeto é sacudido e agitado pela força da natureza, enquanto a tempestade desencadeia sua ferocidade, deixando claro quão vulneráveis estamos diante de seu poder destrutivo. A história bíblica do dilúvio não é apenas um relato histórico, mas uma narrativa que transcende o tempo, revelando a avaliação divina diante do mal crescente que havia se espalhado pela face da terra. Os escritos sagrados nos revelam que Deus observou a extensão da depravação humana, conforme destacado em Gênesis capítulo 6, versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Essa análise divina ressalta a perversão que havia tomado conta dos corações humanos, chamando a atenção do Criador para a gravidade da situação. A divindade não é apenas um observador distante, mas é descrita como sofrendo no coração. Em Gênesis capítulo 6, versículo 6, somos confrontados com um Deus profundamente entristecido, cujo coração se parte ao ver a direção que a humanidade tomou. A dor divina revela uma conexão emocional profunda, um lamento pela corrupção dos filhos da criação e pela distorção do projeto original de bem e harmonia. Diante desse cenário de maldade e dor, Deus decide enviar o dilúvio como um ato de julgamento. Não se trata apenas de um desastre natural, mas sim de uma intervenção divina, destinada a confrontar e pôr fim à depravação humana. É um julgamento que busca corrigir o curso da humanidade e restaurar a justiça na criação. Essa medida extrema revela a seriedade com que Deus aborda o mal e a necessidade de estabelecer limites para a destruição. Ao retomarmos os primeiros versículos da Bíblia, onde Deus separa as águas na criação, podemos perceber que o dilúvio, em certo sentido, simboliza um retorno a um estado primordial de caos antes da ordem ser estabelecida. Gênesis capítulo 1, versículos 6 a 10, estabelece a estrutura divina, separando as águas, mas o dilúvio representa o colapso dessa ordem, conforme as águas convergem novamente, submergindo a terra. A terra estava imersa em desordem, mas na Arca de Noé, Deus proporcionava uma renovação. Durante o dilúvio, essa arca serviu como um refúgio, protegendo a família de Noé e permitindo-lhes recomeçar em um mundo livre do pecado anterior. Era como um novo começo, uma oportunidade para um desfecho diferente desta história. Alguns podem interpretar o dilúvio como um ato de Deus para eliminar toda a humanidade, exceto a família de Noé. No entanto, ao examinarmos mais detalhadamente essa narrativa complexa, percebemos que o dilúvio também é um testemunho da bondade divina e de sua misericórdia. A decisão de Deus de interromper a crescente maldade humana, conforme revelado em Gênesis, capítulo 6, versículo 5, mostra sua preocupação diante da profundidade da depravação. Embora toda a humanidade daquela época estivesse mergulhada na maldade, Deus não optou pela destruição instantânea. Em vez disso, ele escolheu um método que permitiria a preservação da vida através da arca. Esse ato de compaixão divina foi expresso ao permitir que Noé construísse a arca, o que demonstra não apenas um julgamento, mas também uma oportunidade de renovação e redenção para a humanidade. Além de um ato de julgamento, o dilúvio também pode ser visto como uma oportunidade de redenção. Ele se torna um momento de purificação, oferecendo à humanidade a chance de recomeçar em um mundo livre da corrupção que a dominava anteriormente. Essa inundação também pode ser interpretada como uma demonstração da soberania de Deus sobre sua criação, trazendo ordem ao caos que reinava durante o dilúvio. Ao submergir a terra mais uma vez nas águas primordiais, Deus realiza uma ação drástica, estabelecendo uma nova ordem e renovando a criação.
Isso permite um reinício em harmonia com sua vontade divina. Assim, o que poderia parecer simplesmente como uma punição se transforma em um testemunho da misericórdia e benevolência de Deus, ao oferecer a Noé e sua família a oportunidade de preservar a vida na arca. Essa narrativa ressalta que, mesmo em meio ao julgamento, Deus sempre oferece uma forma de restauração e renovação. Seu objetivo era erradicar o mal que havia se espalhado, especialmente a violência generalizada, como relatado em Gênesis capítulo 6, versículo 11, eliminando aqueles que estavam envolvidos nesse comportamento. Exceto por Noé e sua família, a maioria das pessoas sofrerá as consequências do dilúvio. Descobrimos mais tarde que mesmo Noé e sua família não estão imunes às falhas, como relatado em Gênesis capítulo 9, versículos 9 a 24. Isso nos leva a entender que até as pessoas mais virtuosas enfrentam lutas morais na sociedade atual. É um lembrete de que todos nós, como seres humanos, continuamos a cometer pecados. Apesar disso, Deus faz uma promessa de não destruir o mundo novamente através de uma inundação, simbolizando seu compromisso com a humanidade. Essa promessa é representada pelo arco-íris no céu, conforme descrito em Gênesis, capítulo 9, versículos 8 a 16. No entanto, isso não significa que Deus ignore o pecado. Somos avisados de que, em algum momento, a terra será consumida pelo fogo. Pedro explica que no passado, os céus existiam e a terra foi moldada pela água, mas a palavra de Deus nos alerta que o mundo antigo foi destruído pelo dilúvio. Ainda assim, os céus e a terra atuais estão destinados ao fogo reservado para o dia do julgamento. Conforme 2 Pedro, capítulo 3, versículos 5 a 7. Isso nos lembra que o dia do Senhor virá como um evento repentino e poderoso. A descrição de Pedro sobre a dissolução dos elementos pela ação do fogo, conforme registrado em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Destaca a importância de compreender a distinção entre dois eventos essenciais para os crentes, a explosão da igreja e a segunda vinda de Cristo. Esses eventos, embora estejam interligados, diferem em sua natureza, cronologia e propósito. O arrebatamento, conforme descrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18, e em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 50 a 54, representa o momento em que os seguidores de Jesus serão levados para encontrá-lo. Esse evento traz uma alegria especial para a igreja e ocorre crucialmente antes do período de tribulação de 7 anos. A distinção entre esses eventos é crucial para compreender a profecia bíblica. O arrebatamento oferece conforto e esperança aos crentes, que aguardam ansiosamente o momento em que serão reunidos com o Senhor. É um momento de êxtase espiritual, no qual a promessa da vida eterna se torna uma realidade gloriosa para aqueles que depositam sua fé em Cristo. A esperança precede um tempo de profunda dificuldade, oferecendo uma garantia de que nos encontraremos com nosso Senhor antes da tribulação. Enquanto aguardamos ansiosamente esse momento de êxtase espiritual, caracterizado pela segunda vinda de Cristo, é importante compreender a distinção entre os eventos que a envolvem. Ao contrário do arrebatamento, que é descrito como um encontro espiritual com o Senhor, a segunda vinda de Cristo é marcada por sua manifestação física, conforme profetizado em Zacarias, capítulo 14, versículos 3 a 4. Este evento culminante não marca o fim da tribulação de 7 anos, mas sim um evento específico em que Jesus literalmente pisa na terra, inaugurando uma nova ordem na história humana. Essa distinção temporal entre os eventos ressalta a importância de compreender as Escrituras e suas profecias, bem como sua aplicação na vida cristã.
As visões dos profetas, incluindo Zacarias, fornecem uma visão mais detalhada e ampla de como esses eventos se desenrolarão, marcando não apenas o término da tribulação, mas também o triunfante retorno de Cristo. As Escrituras nos mostram que a segunda vinda de Jesus difere significativamente de sua primeira vinda como Salvador. Eu estou nas ruínas de Laodiceia, aquela cidade mencionada na carta do Apocalipse, quando Cristo mandou advertências aos cristãos daqui através do apóstolo João. E você lembra, Jesus disse: quem dera vocês de Laodiceia fossem frios ou quentes, mas por serem mornos, estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Essa expressão tem tudo a ver com o que encontramos arqueologicamente falando aqui na cidade. Este é um chafariz antigo da cidade de Laodiceia. E as águas que alimentavam esse chafariz eram mornas, porque toda a região é vulcânica, então você tem águas termais. Inclusive, eu tenho aqui um encanamento original da época, de onde essas águas mornas vinham, e ele também tem resíduos de calcário, que faziam com que a água chegasse aqui salobra. Por isso, Jesus fez essa comparação no Apocalipse. Você gostou de aprender isso? Quer conhecer mais sobre a Bíblia Sagrada? Então seja meu aluno na Bíblia Comentada. Eu tenho muita informação histórica, bíblica e arqueológica para você entender mais a palavra de Deus. Enquanto na primeira ele veio como o Salvador, na segunda ele será revelado como o Rei Conquistador. Essa mudança na manifestação de Cristo enfatiza sua majestade, identidade e soberania em seu retorno triunfante. Essa visão é amplamente retratada em passagens como Apocalipse, capítulo 19, versículos 11 a 16, e em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 11 a 13. O apóstolo Pedro nos exorta a adotar um estilo de vida caracterizado por santidade e piedade, reafirmando que estamos aguardando e acelerando a vinda desse dia do Senhor, no qual os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão com calor intenso. Portanto, é essencial vivermos de maneira santa e piedosa, aguardando e apressando a volta do Senhor, na qual os céus serão renovados e a justiça habitará. Nesse dia, os fiéis encontrarão a recompensa da vida eterna e a promessa da nova criação será plenamente realizada. O desfecho final é inevitável, representado pela destruição dos céus e da terra pelo fogo, convidando-nos a refletir sobre a transitoriedade de nossa existência terrena e a direção de nossas ações em relação à promessa divina de novos céus e novas terras, conforme mencionado em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. Essa promessa oferece uma visão esperançosa de restauração e renovação, delineando um futuro de justiça e harmonia, onde a justiça prevalecerá e a ideia de um renascimento completo se concretizará. Assim como o período pós-dilúvio proporcionou uma nova oportunidade para a humanidade, embora imperfeita, o paralelo entre a destruição causada pela inundação e a futura destruição pelo fogo destaca a importância de uma mudança radical na humanidade. Apesar de a rebelião persistir após o dilúvio, a destruição pelo fogo simboliza uma oportunidade para uma transformação total. Esse evento é visto como o precursor da criação de um mundo onde a justiça reinará e a paz prevalecerá. A analogia da arca no dilúvio ressalta a necessidade vital de buscarmos refúgio em Cristo como nossa única salvação diante do julgamento iminente. Da mesma forma que aqueles que entraram na arca encontraram um refúgio seguro, a redenção oferecida por Cristo é o único meio de escape da destruição que o fogo futuro trará. A divergência de crenças sobre o dilúvio nos dias de Noé destaca a importância de nossas escolhas e a compreensão de que nossas decisões têm consequências significativas, tanto no passado quanto no futuro. A história, marcada por inundações e a promessa de destruição, nos lembra da importância de vivermos com uma perspectiva eterna, abraçando a santidade e mantendo a esperança por uma nova e justa criação.
As evidências de inundações globais encontram apoio nas narrativas bíblicas e nas afirmações de Jesus Cristo, que ao mencionar o dilúvio no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 39, o apresenta como um fato histórico inegável. Suas palavras reforçam a validação das descobertas científicas e ressaltam a importância de reconhecermos a verdade e nos prepararmos espiritualmente para os eventos vindouros. É crucial compreender que o dilúvio não foi simplesmente um evento localizado, mas sim teve um impacto abrangente em toda a população. Desde uma perspectiva antropológica, é evidente que a dispersão humana já havia ocorrido antes do tempo atribuído a Noé. Os antropólogos, ao considerarem a cronologia bíblica e os dados evolutivos, reconhecem a extensão dessa dispersão geográfica. Isso implica que uma inundação de proporções universalmente antropológicas deve ter afetado todo o globo terrestre. Essa ligação reforça a validade do dilúvio como um evento que, como mencionado pelo apóstolo Pedro em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 6, cobriu toda a terra. Pedro descreve o dilúvio como um cataclismo hidráulico mundial, destacando como o termo mundo, em grego, foi usado para indicar os céus e a terra, enfatizando assim a amplitude geográfica da inundação. Esse relato corrobora ainda mais o caráter global do dilúvio. Além disso, no livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, Pedro declara que Deus não poupou o mundo antigo, mas o inundou, trazendo juízo sobre os ímpios. Essa afirmação reforça a ideia de que o dilúvio foi um ato de julgamento divino que não discriminou, mas afetou toda a humanidade, corroborando assim a narrativa do Antigo Testamento. Para compreendermos plenamente a vontade divina e a promessa em relação à magnitude do dilúvio, é essencial examinarmos as diferenças entre uma inundação local e uma inundação global, e como essas diferenças impactam a consistência da promessa divina. As contradições locais das enchentes surgem quando confrontadas com a promessa de Deus de não enviar outra inundação da mesma magnitude. A possibilidade de inundações locais em diferentes lugares e tempos pode ser interpretada como uma violação da singularidade do dilúvio original. Esses desafios apresentam questionamentos sobre a perspectiva teológica da promessa divina em permitir eventos de inundação de proporções significativas em diversas localidades, comprometendo assim a coerência teológica das promessas de Deus. Por outro lado, uma inundação global está alinhada com a ideia de um julgamento divino universal, onde toda a terra é afetada. Isso mantém a coerência teológica da promessa divina, reforçando a compreensão de que o dilúvio foi um evento singular, destinado a transmitir uma mensagem divina de justiça e redenção. A promessa divina de não enviar outra inundação global é crucial para entender a magnitude sem precedentes do dilúvio de Noé. Deus afirmou explicitamente que não repetiria um evento de tal escala, o que apoia a ideia de que não haveria mais inundações de igual proporção no futuro. Essa interpretação fortalece a visão da singularidade do dilúvio como um único ato de julgamento divino na história da humanidade. A distinção entre uma inundação local e uma global não apenas influencia a interpretação da promessa divina, mas também tem implicações profundas para a compreensão da soberania e fidelidade de Deus em lidar com a humanidade, de forma consistente com sua promessa singular. A ocorrência de uma inundação global destaca a importância de uma interpretação que harmonize com todas as Escrituras e reconheça a natureza imutável de Deus.
Ao explorarmos passagens bíblicas relevantes, como Gênesis capítulo 9, versículo 11, onde Deus estabelece sua aliança com Noé e seus descendentes, e 2 Pedro capítulo 3, versículo 6, que descreve o mundo antes do dilúvio sendo destruído pelas águas, percebemos a consistência do plano divino ao longo da história. Esses textos oferecem uma visão mais ampla sobre a promessa divina e a singularidade do evento do dilúvio, ressaltando a importância de uma interpretação cuidadosa e abrangente das Escrituras. A visão de uma inundação global, que cumpre a promessa divina de não enviar outro dilúvio da mesma magnitude, é apoiada pelos versículos bíblicos, o que destaca a relação direta entre a escala do segundo evento global na vida de Noé e Jesus Cristo. No entanto, é importante notar a diferença marcante entre esses eventos em relação à chegada de Jesus. Enquanto a primeira vinda de Jesus foi caracterizada pela humildade e gentileza, como vemos em Zacarias, capítulo 9, versículo 9, onde ele é retratado montando num jumentinho, um rei suave que se aproxima com ternura, sua segunda vinda. Conforme revelada em Apocalipse, capítulo 1, versículo 16, apresenta uma imagem completamente diferente. Aqui, Jesus emerge como um rei guerreiro, montando um cavalo branco, com olhos flamejantes e uma espada afiada. A passagem-chave que detalha essa épica segunda vinda é encontrada em Apocalipse, capítulo 19, versículos 11 a 16, onde Jesus se apresenta como o justo e verdadeiro juiz, um guerreiro feroz montado em um cavalo branco. A descrição de seus olhos como chamas de fogo sugere uma percepção penetrante e um discernimento inflexível. As muitas coroas que ele carrega simbolizam sua autoridade suprema sobre todo principado e poder. Seu manto tingido de sangue é um símbolo de sua vitória sobre os inimigos e confirma seu título, conforme a palavra de Deus reforça seu desejo por esse retorno triunfante. Este retorno não é apenas uma demonstração de poder, mas também um momento de julgamento dentro do contexto apocalíptico. Quando Jesus chega, ele lidera os exércitos celestiais, vestidos de linho branco, que simboliza a pureza e a vitória sobre o mal. A espada afiada que sai de sua boca representa o julgamento divino sobre as nações, revelando a conexão entre sua segunda vinda e o fim da grande tribulação, conforme descrito em Apocalipse, capítulo 19, versículos 11 a 20. Esse é um momento crucial na narrativa escatológica, uma batalha que culmina em Armagedon, uma série de conflitos finais que precedem o estabelecimento do reino milenar de Jesus sobre a terra. Este período de 1000 anos, mencionado em Apocalipse 20, simboliza a paz e a justiça sob o governo divino, destacando a figura de Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, revelando sua soberania universal em sua segunda vinda. Ele é o soberano supremo, governando com firmeza e autoridade, utilizando uma barra de ferro para estabelecer sua vontade e pisando o lagar da ira do Deus Todo-Poderoso. Este título denota seu domínio completo sobre todas as nações. Nesta jornada fascinante pelas Escrituras, exploramos as profundezas do dilúvio, um evento que revela tanto a justiça divina quanto sua misericórdia redentora. A promessa de que não haverá mais inundações da mesma magnitude é um testemunho impactante do poder de Jesus Cristo e da esperança oferecida através da preservação de Noé. Essa narrativa nos deixa com reflexões poderosas e nos inspira a buscar mais tesouros escondidos nas Escrituras. Para aqueles que foram tocados por essa jornada e desejam explorar mais os ensinamentos bíblicos, encorajo-os a se juntarem à nossa comunidade. Se você encontrou valor nesta exploração, juntos continuaremos descobrindo as maravilhas da Palavra de Deus.
Além disso, se você está buscando uma maneira de aprender mais sobre a Bíblia e transformar sua vida por meio dela, gostaria de recomendar o curso A Bíblia Comentada, ministrado pelo renomado estudioso Rodrigo Silva. Este curso oferece uma oportunidade única de mergulhar nas Escrituras e compreender seu significado mais profundo. Para se inscrever, basta acessar a descrição deste vídeo e encontrar o link para o curso. Que a palavra de Deus continue a guiar e transformar as nossas vidas, capacitando-nos a viver de acordo com a sua vontade e a experimentar o seu amor e a sua graça em cada aspecto das nossas vidas. Obrigado mais uma vez por assistir e que Deus abençoe vocês ricamente.